Olá galera, tudo bom? Vocês são da terceira série do ensino médio. Nessa aula a gente vai trabalhar juros simples com fator de atualização. Um assunto bem interessante, aplicado à nossa vida cotidiana e que a gente vai necessitar bastante. Então, nosso objetivo vai ser resolver problemas envolvendo juros simples com fator de atualização. Vamos pensar o seguinte problema. Um plano de saúde, por exemplo, muita gente utiliza o plano de saúde, ele tem aumento anual, né? Se é um plano de saúde, tanto ele individual ou coletivo, ele tem um aumento anual. Só que além disso, ele tem aumento de faixa etária. A cada 5 anos, ele tem um aumento que ele vai ter sobre o aumento que já teve, sobre a correção que ele já teve naquele ano. Por exemplo, ele pode sofrer 2 mudanças de valor num ano só. Um que é o reajuste anual e outro pela mudança da faixa de idade. Se o reajuste anual é de 11% e a faixa de idade é de 20%, qual foi o aumento nesse ano? Então, teoricamente, você já vai pensar, acho que o aumento foi 11 mais 20%, 31%. Será que é isso? Vou deixar vocês pensando, depois a gente vai voltar para discutir o que vocês conseguiram nessa raciocínio. Então, nós, relembrando aqui a respeito dos juros, nós temos que o juro é o capital, né? O C maiúsculo é o capital, o I, a taxa e o tempo. Lembrando aqui que nós temos que tomar muito cuidado que a taxa e o tempo tem que combinar. Se a taxa estiver em meses, o tempo tem que estar em meses e a recíproca é verdadeira. Lembrando que a taxa ela vai estar na forma centesimal, ou seja, se eu digo 5%, eu tenho que dividir por 100, que vai dar 5 centésimos, 0,05. Tranquilo? Montante. O que seria o montante do nosso juro simples? Seria o capital inicial mais o juro que foi calculado por aqui. Mas a gente pode juntar essas duas fórmulas numa fórmula só. Então, aqui eu tenho esta como equação 1, esta como equação 2. Substituindo esta equação 1 em 2, ou seja, no lugar aqui do juro eu colocar C, capital, taxa e tempo, ficamos com esta expressão. Neste caso aqui, nós temos o capital nas duas partes aqui. Então, eu posso colocar o C em evidência. Colocando o C em evidência, vamos ficar 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, uma outra maneira, juntando o montante e o juro numa mesma expressão para fazer a atualização. Tranquilo, gente? Então, vamos ver um exemplo de aplicação disso que a gente está relembrando. Determinar o valor atual de um título que deverá ser resgatado daqui 4 meses. Esse título tem um valor de R$12.000, sendo a taxa aplicada de 5% ao mês. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, às vezes ler mais do que uma vez um problema de matemática para a gente poder resolver. Depois a gente destacar os valores que a gente vai necessitar para resolver. Por exemplo, o montante. O que seria o montante? O capital mais o juro. Então, esse resgate aqui dos 12.000 não é o capital, e sim o montante, a soma dos dois, que ele vai ser resgatado por este valor de 12.000. O juro eu não sei, então, nem o capital. Eu sei que a soma dos dois vai dar 12.000. A taxa é 5% ao mês. Então, eu tenho que fazer aquele jogo lá, 5%, 5 sobre 100, 5 dividido sobre 100 vai dar 0,05 o valor da taxa ao mês, durante 4 meses. Está batendo a taxa e o tempo. Então, agora é só nós aplicarmos na nossa formulazinha aqui do montante, porque eu quero saber o que aqui? Eu quero saber qual é o valor atual, ou seja, qual é o capital que nós temos aqui. Então, esta é a nossa incógnita. O montante nós temos que é 12.000, a taxa nós temos que é 0,05 e temos o tempo. Substituindo aqui na fórmula, montante 12.000, o C é o que a gente quer saber, a taxa 0,5 centésimos, o tempo 4. Aqui vamos multiplicar
o 0,5 por 4, que vai dar 0,2, e somar com 1, que vai dar 1,2, que eu já coloquei aqui. Então ficou, e este valor está multiplicando, vai passar por outro lado, dividindo. A gente costuma normalmente deixar o C na frente, por isso que ficou 12.000 dividido por 1 mais 5 centésimos vezes 4. 5 centésimos vezes 4, 0,2 décimos, mais 1, 1,2. 12.000 dividido por 1,2, portanto, o capital é de R$10.000. Tranquilo, gente? Uma aplicação bem simples, mas que já vai algumas dicas para vocês. Vamos ter um exercício agora para vocês praticarem e relembrarem para ver se entenderam adequadamente. João tomou R$200 a juros simples, com uma taxa de 5% ao mês. Um mês após o empréstimo, ele já pagou R$100 desse empréstimo. Um mês depois desse pagamento, ele liquidou a dívida. Qual é o valor deste último pagamento? Então, para a gente saber, eu vou ter que atualizar em juros simples, o sistema de juros simples, o primeiro mês, e depois diminuir do montante os R$100, para daí calcular quanto ficou e também, obviamente, calcular o juro nesse próximo mês e ver quanto que ele pagou. Um tempinho para vocês raciocinarem e voltamos para conferir a produção de vocês. Até daqui a pouco. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, mas vamos discutir ali que sempre alguma coisinha às vezes pode reforçar o que vocês fizeram. Então aqui, relembrando, então, o João tomou R$200 no sistema de juros simples, a uma taxa de 5% ao mês. No primeiro mês, ele já pagou 100 e continuou o resto emprestado, correndo juros simples.
e nós queremos saber qual resultado que vai ter que ele pagou no segundo mês. Então vamos calcular. Então, primeira coisa, o capital que é 200, a taxa 5%, transformando na forma centesimal, vai dar 0,05 ao mês, a parcela que ele pagou a primeira, R$100. Então vamos calcular. Substituindo aqui, o capital que é 200, a taxa que é 5 centésimos vezes 1, 5 centésimos, 5%, fazendo o nosso cálculo no montante do primeiro mês, ficou 5 centésimos vezes 1 dá 5 centésimos, mais 1 dá 1, mais 0,05 vezes 200 deu R$10. Ou seja, o montante atualizado no primeiro mês, 210. Como ele pagou 100, ficou ainda uma dívida de 110, que vai ser corrigido no segundo mês e depois feito o pagamento. Segundo mês, nós vamos no segundo montante. Agora o capital passou a ser R$110. A taxa permanece a mesma e o tempo é mais um mês que ele vai pagar a dívida. Somando aqui o 5 centésimos vezes 1 mais 1 e multiplicando pelo 110, deu 5,50 de juro. Somado com os R$110, ou seja, ele pagou no segundo mês para liquidar a dívida dele R$115,50. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Tranquilo, né? Essa é uma questão que caiu num processo de vestibular. A gente pensa às vezes que vai ter questão muito difícil vestibular, tem algumas questões que também são simples. E juro, é uma coisa que a gente precisa ter no nosso dia a dia, aprender. Fator de atualização. O que significa o fator de atualização? É um número que deve multiplicar uma grandeza para atualizá-la numa valorização, né? Então, por exemplo, algo sobe 10%. Como é que a gente faz essa atualização? Por um fator para facilitar, principalmente quando a gente está utilizando a calculadora, seja do celular ou uma calculadora qualquer, a gente utilizar esse fator facilita o cálculo. Então, por exemplo, utilizando esse fator, suponha que determinada mercadoria teve 2 aumentos sucessivos de 10%. Isso equivale a um aumento de 20%, um aumento de 21%, um aumento de 22%, um aumento de 23% ou um aumento de 24%. Lembro daquela questão inicial que eu coloquei para vocês. Será que é simplesmente a soma? 10% no primeiro mês, 10% no segundo mês, vai dar o quê? 20%? Ou não? Ou está incorreto? Vamos ver como é que a gente resolveu isso. O primeiro aumento de 10% é 100%, que era o capital que já tinha, mais 10%. Ou seja, aqui vai dar 110%. 110 dividido por 100 significa que o fator de atualização vai ser 1,1. Agora, o segundo aumento também é de 10%, então vai dar 110% dividido por 100, o fator também deu 1,1. Tranquilo? Esses são os fatores de atualização. Como teve sucessivo no primeiro mês e no segundo, nós temos que multiplicar os dois fatores. Então, 1,10 vezes 1,10 vai dar 1,21. Portanto, o aumento 1 já era o 100%, é o que passou de 100%, então, portanto, aqui seria de 21%. Não é aquilo que a gente pensou, simplesmente a soma. Então, portanto, a resposta correta seria a letra B, 21%. Viram? O fator de multiplicação facilita muito a questão que a gente comentou lá no início e que esses aumentos sucessivos é uma realidade no nosso dia a dia. Mas pode ser utilizado também em descontos sucessivos? Pode, a gente já vai ver isso. Então, no exercício 2 aqui, que era aquele caso lá inicial da nossa aula, um plano de saúde pode sofrer 2 mudanças de valores em um só ano. O reajuste anual e uma por mudança de idade. Se o reajuste anual é de 11% e o reajuste de faixa etária é de 20%, qual foi o aumento desse plano? Agora, com o fator de multiplicação, vocês vão conseguir resolver esse problema que eu dei lá para vocês pensarem no início da aula. Um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, galera, gostaram dessa questão? Fácil e muito real. Esse exemplo aí é real mesmo, gente. Acontece e vai fazer muito parte da nossa vida. Então, tem dois aumentos. O primeiro, que é o aumento autorizado pela ANS, e outro aumento de faixa etária. Então, como é que a gente vai calcular? O primeiro aumento, 11%, mais 100 dividido por 100, então o fator de atualização vai ser 1,1. O segundo aumento, que é 20%, 100 mais 20, 120%, dividido por 100, 1,2. Temos o fator de atualização do segundo aumento. Como eles são aumentos sucessivos, ou seja, um aumento em cima do outro, nós vamos ter aqui 1,1 vezes 1,20, deu 1,3875. Portanto, dá 0,3875 vezes 100, para eu transformar em porcentagem, 38,75% será o aumento desse plano. Nossa, dá um susto, né? Imagina 38%, quase 39%, mas a gente toma susto na vida real, sim, e esse é um caso da vida real. Lembra lá que eu falei da questão que pode ser usado tanto para aumentos sucessivos quanto descontos sucessivos. Ó, aumento de 10%, eu somo 100 mais 10, 0,1 mais 0,1, 1,10 seria o fator. Aumento de 8%, aqui sem um errinho, né? 8% é 100 mais 8, 1, mais 1 mais 0,08, 1,08%, 0,8 o fator de atualização, daí não tem por cento. Agora, se há uma perda ou um desconto de 10%, é 100 menos 10, ou seja, 1 menos 0,1, que vai dar 90 centésimos. Perda de 8% seria 100 menos 8, que vai dar 92 décimos. E fazer os produtos como a gente fez no exemplo e no exercício. Outra aula, o que a gente estudou nessa aula? A questão do juros simples com a atualização de uma ferramenta bastante importante, que é o fator de atualização. O fator de atualização a gente pode fazer ele calculando o valor novo dividido pelo valor antigo. Se o F, se esse fator for maior do que 1, significa que ele tem aumento. Se o fator é menor do que 1, significa que nós estamos tendo um desconto. E se ele for igual a 1, não houve aumento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, essa aula, e nos vemos em breve.